Paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para juntos e juntas crescer na palavra. Esses dias aprendemos muito sobre Abraão, sua história do início ao fim, na palavra lá em Gênesis. Agora vamos dar continuidade e aprender na história de seu filho, Isaque, o qual Abraão deixou um legado e ele continuou. E o legado da Bíblia, para mim e para você, era a gente continuar adorando, buscando, tendo fé, independente das situações. Porque Abraão passou por diversas situações, mas não negou o Senhor. Pelo contrário, é visto como o pai da fé. Ele nos fortalece, quem nos fortalece é o Senhor. Mas o Senhor usou Abraão para nos guiar, para a gente ter fé, para a gente aguardar, para a gente também entender que passamos por luta, por desafios, por provações, como Abraão passou diante do Senhor para oferecer seu filho, mas a gente viu a vitória. E isso é para nós, para nos orientar, para a gente também ter nossa vitória. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se você vai ver à tarde, boa tarde. À noite, boa noite. Mas o importante é que você aprenda, não só veja, não seja ouvinte, escute e observe. Não, coloque em prática. Porque Isaque vai dar continuidade à história do seu pai com Deus. E a gente vai aprender com Isaque, a partir de hoje, ver a graça de Deus na vida de Isaque. E comigo e com você não é diferente. Jovem, senhora e senhor, ancião, anciã, Ele cuida de nós, Ele nos protege, Ele nos abençoa. Amém? Qual o título? Ore insistentemente. Deus responde. Insista. Existem coisas que eu e você vai orar e não vai acontecer, porque Deus tem outros propósitos. Mas insista na sua oração, porque o melhor virá. Ele sabe trabalhar. Pode não vir como eu e você quer, mas vai vir de uma forma sobrenatural, porque o milagre de Deus acontece. Se creres, verás a glória de Deus. Eu creio e você também. Porque a gente serve ao Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, não é verdade? Bom dia, se você vai ver pela manhã, ou boa tarde, ou boa noite. Vamos aprender? Ore insistentemente. Deus responde. Amém? Aqui em Gênesis 25, do 19 ao 23, a gente vai ver a oração de Isaque. Depois terminamos hoje com Lucas 18, do 1 ao 8. 19 diz: Estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, Aremeu, de Padarã, irmã de Labão, Aremeu. A gente vê que Isaque casou com 40 anos. Às vezes a gente acha que está ficando velho, ou velho está não. Deus tem o melhor, independente de idade. Foi com 40 anos que Isaque casou. E muitas vezes a minha vitória e a sua não vem no nosso tempo, mas é o tempo perfeito e certo. Quem tem o controle do tempo na mão, do futuro, é o Senhor. Portanto, descanse. Tudo tem o seu tempo determinado. Há um propósito para cada situação, para cada milagre. Mas o Senhor está no controle de tudo. Isaque orou, olha que coisa linda, insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. A gente tem que ver que ele orou insistentemente, porque Rebeca era estéril. E muitas vezes eu e você ora por uma coisa um dia, 2 dias e para. Não, insista, persevere. Perseverar até o fim dar-te a coroa da vida. Não é assim que está lá em Apocalipse? A coroa da vida é a salvação, mas também tem a coroa da vida que o Senhor nos dá de honra, de bênção, de proteção, de livramento. Insista. Não desista não, não pare. Deus sabe trabalhar de uma forma linda e gloriosa. E os seus filhos lutavam dentro dela. Então disse, se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. Os filhos de Rebeca lutavam dentro dela e ela não estava entendendo. E ela foi perguntar ao Senhor. A mesma coisa é eu e você em qualquer situação.
Se você não está entendendo, ore. Se Deus não te explicar, mas Ele não precisa, Ele está trabalhando. Mas o importante é em toda ou qualquer situação a gente orar, ou a gente louvar, a gente buscar o Mestre, a gente ter calma, a gente descansar. Porque veja que Rebeca não estava entendendo, e com certeza dentro dela, aquela luta, né, ela devia sentir dores, ela não correu, se desesperou. Ela não foi comentar com o vizinho, com família, não. Ela foi orar. Ela foi perguntar à pessoa certa. Você ora, você insiste, mas você fica na dispensação do Senhor. Você pergunta, você louva, você adora. Você e eu tem que ser verdadeiros adoradores. O Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então vamos perguntar qualquer situação ao Senhor. Conte a Ele, espere nele, converse com Ele, porque Ele responde. Clama a mim e te responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Não é assim que Jeremias 33:3 diz? Foi o que Rebeca fez. Foi clamar, foi perguntar ao Senhor. Está confuso? Está triste? Está angustiado? Pergunte ao Senhor. Ore, converse e pergunte. Nem sempre Ele responde, mas Ele está em silêncio trabalhando. E lá na frente você vai ver que a glória da segunda casa será maior que a primeira naquilo que você está orando. E o Senhor lhe disse, aí Deus respondeu, olha o que Deus disse a Rebeca. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, olha que coisa linda, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Olha como Deus responde, olha como Deus é fiel, olha como Deus é tremendo. Olha, Deus respondeu nos mínimos detalhes a Rebeca, porque Deus é Deus de detalhe, Deus é Deus de resposta. Ele disse que tinha 2 povos, que iam ter 2 povos fortes, o menor ia servir ao maior. Por quê? Porque Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele fala. Então, insista insistentemente. Foi assim que Isaac fez. A gravidez chegou, depois aquela luta no ventre. Rebeca foi consultar, foi conversar com o dono dela, o qual era dono daquelas crianças, e o Senhor explicou. O Senhor conversa comigo e contigo. O Senhor responde orações. O Senhor dá sinais. O Senhor monta a situação. O Senhor dá livramento. O Senhor sabe trabalhar de forma linda e gloriosa. O segredo é o que está no título que o Senhor me deu, e foi o que Isaac fez e que Rebeca deu continuidade à oração. Ore insistentemente. Deus responde. Vamos ver outra forma que Deus respondeu de forma linda? Aqui em Lucas 18, do 1 ao 8, Deus trabalha como Ele quer. Deus faz coisas tremendas. Deus também às vezes confunde o adversário. Eu e você tem que estar na posição que Ele quer. Eu e você tem que estar em oração, louvando, buscando, lendo a palavra, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo, a verdade é a palavra. A gente consulta a verdade, Ele dá livramento, Ele protege, Ele responde oração, Ele explica quando Ele quer, mas Ele é Deus. Ele faz como Ele quer. Aleluia! Aqui em Lucas 18, do 1 ao 8, vamos aprender? E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Jesus, contando essa parábola, ele disse orar sempre aos discípulos e nunca desfalecer. Que eu e você ore sempre e não desfaleça. Às vezes vem a luta, às vezes vem a dor, vem a humilhação, a tristeza, a rejeição, mas não é para a gente desfalecer, é para a gente orar sem cessar, como diz a palavra. Não olhe para o cenário, não olhe para a situação, ore e não desfaleça. Aqui não foi orientação dos discípulos, foi orientação do próprio Jesus. É o que Ele está orientando hoje a mim e a você. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem.
Lembre-se que quem está contando isso é Jesus. Ele está despertando a mim e a você. Você sabe o que ele está conversando contigo, o que ele está te orientando. Eu também sei. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Quantas vezes a gente faz igual a essa viúva, não é verdade? Senhor, faz justiça. Senhor, toma conta daquele que está nos perseguindo, me perseguindo. Senhor, olha quanta mentira, quanta calúnia com o meu nome. Senhor, eu preciso de uma casa. Senhor, eu estou enferma, me cura. Usa os médicos para me curar. Me dá condições para comprar medicamento. Senhor, me ajuda a fazer esse exame. Tudo isso é oração. E aqui diz que fazia justiça contra o meu adversário. O Senhor contando a história dessa viúva. Lembre-se, orar sempre e nunca desfalecer. Jesus contou essa história e contando a história dessa viúva. Parece comigo e com você? Cada uma tem sua história, sua particularidade, mas eu acredito que parece conosco. Por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse: consigo ainda que não temo a Deus nem respeito os homens. Aqui Jesus disse que por algum tempo não quis atender. É por algum tempo que a coisa não acontece. É por algum tempo que a sua resposta não chega. É por algum tempo que você passa por dor, por calúnia, por difamação. É por algum tempo que você passa por provações. Mas a vitória chega. Aleluia! Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte a me perturbar muito. Esse juiz disse que não temia a Deus nem os homens, mas ia fazer justiça para ela não perturbar. Não. Aqui foi o próprio Jesus que contou essa história. Sabe por que ele fez justiça? Porque Jesus deu ordem. Porque aqui o Senhor diz: ore sempre e nunca desfaleça. É orientando a mim e a você. Por algum tempo possamos passar por luta, mas continuamos orando sem desfalecer. Porque esse juiz atendeu essa viúva. Ela não tinha marido, filhos. Aqui diz que ela não tinha ninguém, mas ela tinha Jesus. Ela tem a mim e a você. Ela poderia ter família, mas a Bíblia não relata. Mas relata que ela tinha uma grande dificuldade. Relata que aquele juiz não temia a Deus, mas não precisa temer a Deus, não. É só orar sempre e nunca desfalecer e a vitória chega. Não tem juiz certo. Não tem problema certo que não seja resolvido. Louvado seja o nome do Senhor. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. O Senhor diz: ouve o que diz o injusto juiz, que ele não temia a Deus, nem a homem, mas ele ouviu. Ouve o que o Senhor está dizendo. Não tem juiz, não tem impossível que Deus não resolva. Tem calma e descansa. Deus está no controle de tudo. O segredo é orar insistentemente e Deus responde. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Olha o que o Senhor disse. Que clama a Ele dia e de noite, ainda que tardio para com Ele? Clama a Ele de dia e de noite, ainda para tardio com Ele? O Senhor disse: mesmo que você ache que está tarde, mesmo que você ache que sua idade não tem mais jeito, mesmo que você não veja solução, ore insistentemente, sem cessar, porque a vitória chega. Quem estava dizendo, contando essa parábola, era o próprio Jesus, o dono do milagre, o Deus do impossível, que é o Pai, que é o Filho e o Espírito Santo. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. O Senhor vai fazer justiça depressa, na tua petição, na tua oração. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Aqui diz que ele faz justiça, mas porventura ele está achando fé em você e em mim? Ele precisa que a gente tenha fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Lá em Hebreus fala, e Hebreus 11, primeiro diz o quê? Que fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e convicção das que se espera. Você pode não estar vendo, mas você espera. Você insiste igual essa viúva. E o juiz agiu, porque o grande juiz lá de cima já tinha dado a ordem.
Ele deu a ordem para mim e a tua vitória. Continua perseverando, o Senhor trabalha. Lembre-se que Isaac insistentemente orou e a esterilidade de Rebeca caiu por terra. Depois estava aquela luta dentro de Rebeca. Você pode estar grávida, com dores, né? O médico dizendo que pode ser que não sustente. Consulte o Senhor. Porque a peleja estava grande na barriga de Rebeca. E ela foi consultar quem? O Senhor. E ele contou que tinha 2 nações dentro dela. E o menor ia servir ao maior. Então ore. Independente do que o médico disse, você tem que consultar. É o médico dos médicos. O médico aqui na terra é bênção. Eles fazem a parte dele. Mas o que ele não pode, quem faz é o Senhor. Esse juiz ouviu. Porque Deus deu vitória àquela viúva. Porque Deus dá vitória a mim e a você. Essa história da viúva, essa parábola, foi Jesus contando aos discípulos. E ele diz a mim e a você, ore insistentemente. Olha o que ele diz aqui também, em capítulo 18, Lucas 1. Ore sempre e nunca desfaleça. Não olhe para a situação. Olhe para Jesus. Observa e aprenda o que Isaac fez, o que Rebeca fez e o que essa viúva fez. E a vitória é certa. Então, em nome de Jesus, a dor de hoje é a alegria de amanhã. Ore insistentemente e Deus responde. Amém? Guarda no teu coração. Ora sem cessar. Espera pelo Mestre, porque a tua vitória vem de Deus. E Ele responde. Clama a mim, te responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. O que eu e você não sabe, Ele vai revelar. O que eu e você não sabe do oculto, Ele vai mostrar. O que eu e você não sabe, Ele vai fazer. O que eu e você pensa que não tem mais jeito, Ele já deu jeito. Amém? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Fique todos com Deus.